nós vamos ficar de pé, vamos cantar alguns hinos em louvor ao nosso Deus. Foi isso que nós viemos aqui fazer, para que nós possamos estar na presença do nosso Deus, para o louvar e para engrandecer o seu nome. Vamos cantar, Jesus em tua presença. Vamos cantar com alegria, porque o nosso Deus é quem nos dá essa força para estarmos aqui, para estarmos cada dia prontos para o nosso trabalho, para enfrentar o nosso dia a dia. Vamos lá. Oh
Thank you.
Senhor Deus e nosso Pai amado, nós estamos aqui presentes mais uma vez para agradecer tudo, Senhor, que nos concedes, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio, Senhor, por sabermos que nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. Tu nos acolhes, Tu nos cuidas, Senhor, Tu tens nos ajudado, Senhor. Meu Deus e Pai Santo, nós queremos pedir que Tu possas estar neste momento aqui, Senhor, que Tu possas receber este culto com honra e glória para o Santo nome, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por isso. Também queremos te agradecer pelas ofertas e tudo aquilo que nós podamos ofertar, seja para a honra e glória do Teu Santo nome. Amém. Que elas sirvam, Senhora, para que muitos outros possam ser alcançados. Obrigado, Senhor, por este lugar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui neste momento, Senhor. Amém. Também te agradeço por aqueles que gostariam de estar aqui, não podem, por qualquer razão, Senhor. Queremos ter uma abertura, fala, Senhor, e muitos mais, Senhor. Meu Deus, Pai Santo, agradecemos por todas estas coisas, Senhor. Pois queremos, Senhor, Tu és o nosso verdadeiro Deus, Senhor. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Eu vou convidar aqui o Silvio e a Eucélia. Nós vamos ter uma leitura alternada. As mulheres vão acompanhar a Eucélia, os homens vão acompanhar o Silvio. E em seguida nós teremos o privilégio de termos, pela última vez, o pastor Diné, esse ano, pregando para a gente. A leitura se encontra em 2 Coríntios 4, de 1 a 7. Mulher. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem de desfilando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não conheçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Bom dia, queridos. Antes de começar a mensagem desta manhã, eu queria fazer aqui um momento especial. Eu quero convidar a Luísa, a Lu, eu quero convidar também a Rosa para virem aqui à frente e receberem o seu certificado de batismo. A Luísa Matheus Adute de Souza foi batizada no dia 15 de agosto de 2020 no acampamento Fair Heavens. E eu quero entregar para a Luísa o seu certificado de batismo. Rosa foi batizada no domingo passado no templo da Igreja Batista Boas Novas em Cambridge, ela e o João. João, o seu certificado será entregue certamente pelo pastor Isaac. Rosa, Deus abençoe vocês. Vamos andar de sentar. O vaso
é de barro. Um pouquinho de história. Como vocês podem imaginar, esses dias não têm sido fáceis para mim e para Leila. Está até difícil da gente conciliar o sono. Então, a mensagem de ontem e a mensagem de hoje, elas foram produzidas na quarta-feira, às 3h45 da manhã. Eu acordei às 3h e o sono foi-se. E sabe quando você acorda de madrugada e está aceso? Então eu pensei, bom, vou descer e vou ver se eu faço alguma coisa. Comecei então a ler os textos que Deus tinha colocado no meu coração, e foi assim que essa mensagem brotou. E eu lembro de uma coisa que é muito comum entre nós, é que a gente tem a tendência de desenvolver um sentimento de autoestima muito baixa, principalmente depois que a gente comete erros ou que a gente experimenta alguns fracassos. A gente olha para a gente e quando a gente se olha no espelho, a gente pensa e às vezes até nem tem coragem de dizer, mas a gente pensa, você é um subnitrato de pó de nada. Você não vale coisíssima nenhuma. Na linguagem do meu avô, você não vale uma rosca quebrada. Pois bem, esse texto de Paulo, que nós acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 1 a 7, ele tem sido um texto extremamente importante na minha vida, porque muitas vezes eu me senti frustrado, muitas vezes eu me senti inadequado, muitas vezes eu me senti completamente arrasado, mas esse texto ele foi um alento, ele foi um impulso pastoral de Deus na minha vida. Por isso eu resolvi tomar esse texto emprestado de Paulo para comunicar a mensagem que Deus colocou no meu coração de madrugada na quarta-feira para vocês hoje. O vaso é de barro. É verdade, o vaso é de barro, mas o desânimo não entra nele. O vaso é de barro, mas o desânimo não o enche. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Verso 1. Olha que coisa impressionante. O que me leva a não desanimar não é a palavra de encorajamento de outras pessoas, conquanto elas são um grande estímulo. Mas o que me leva a não desanimar é a consciência de ter recebido esse ministério, essa missão do Senhor, pela sua misericórdia. Imagina quem era Dinê para ser chamado pastor do rebanho de Jesus. A misericórdia de Deus se manifestou de tal maneira na minha vida que me fez pastor. E essa missão que me foi confiada pelo Senhor, não foi pela igreja, não foi pelo concílio de pastores, não foi pela ordem dos pastores, não foi pela Convenção Batista Brasileira, não foi pela igreja, não. Foi me confiada pelo pastor. Eu queria lembrar a você aquilo que eu já disse ontem, e se você me ouviu ontem, vai ouvir agora pela segunda vez. Eu e você temos uma missão. Ela não é fácil. Eu e você somos vasos de barro, mas o desânimo não entra nesse vaso de barro. E não entra porque o filtro
é a consciência de quem nos deu a missão. Interessante é que isso me faz lembrar a situação que eu já experimentei muitas vezes ouvindo coisas de outras pessoas, até de ímpios. Não ver o ministério como um meio de promoção pessoal. Você imagina, há inclusive no meio cristão no Brasil, e eu julgo que não deve ser muito diferente em outros países, indivíduos que olham para o pastorado, para a liderança de igreja, no exercício da liderança em quaisquer situações, olham isso como um meio de projeção pessoal. Todo mundo vai olhar para mim, uau, eu sou o cara. Neca de pitibiriba. Nada disso. Não olhar o ministério como meio de projeção pessoal, não ser motivado pelo desejo de exercer poder, porque o poder é de Deus. Paulo conclui esse texto dizendo isso. A excelência pertence a Ele, o poder, a autoridade pertence a Ele, nós somos apenas servos. O vaso é de barro para fazer você lembrar sempre que você é barro, você não é Senhor, você não é oleiro, você é sempre barro. Nada de ansiar o poder, não optar para seguir e cumprir a missão pelo desejo de enriquecer. Eu achei muito engraçado. Um dia nós estávamos lá em Niterói, vivendo lá em Niterói, e Leila trabalhava no cartório da 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça em Niterói. E aí alguns colegas descobriram que ela era mulher de pastor. Ah, para quê? Começaram a olhar para a Leila assim, mulher de pastor? Tá cheia da grana, cheia do dinheiro. E Leila então respondeu para eles e disse assim: se eu tivesse cheio de dinheiro, por que eu estaria aqui ralando, feito uma condenada, trabalhando quase que como escrava, para ganhar o pão de cada dia? Há pessoas que olham os pastores e olham os líderes das igrejas como se eles fossem os empresários e donos da igreja. É verdade que alguns são, e por causa deles acontece esse processo de generalização. O vaso é de barro, mas o desânimo é filtrado pela consciência de que foi Deus que nos deu a missão. Essa é a nossa motivação. A Ele nós prestamos conta. A outra coisa que eu aprendo com Paulo aqui nesse texto, que o vaso é de barro, mas o seu interior está limpo. Limpinho. Olha o que Paulo diz: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-vos a consciência de todos diante de Deus. Isso está escrito no verso 2. Sabe, a coisa mais gostosa que um ser humano pode experimentar é deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Não é verdade? Pode o mundo todo falar coisas a seu respeito, mas se você vai botar a cabeça no travesseiro e diante de Deus sua consciência está limpinha, é porque o vaso é de barro, mas está tudo limpo dentro dele. Paulo vai falar aqui algumas coisas muito interessantes a respeito dessa pureza interior do vaso de barro. Rejeitar as coisas ocultas que são vergonhosas. Sabe aquelas coisas que vêm na nossa mente e que você nem tem coragem de dizer? Então, se você me permite,
quando acontece, por exemplo, briga entre marido e mulher, discussão entre marido e mulher, aí você está naquela discussão, naquele desentendimento, de repente vem na sua mente uma coisa que você diz assim: digo ou não digo? Aí você diz: não, se eu disser vai ficar pior. Você não diz, mas já está lá. A sua consciência acusa você, mesmo que você não fale, mesmo que você não expresse, mas já está lá, está oculta. Eu estou vendo os rapazes ali atrás, então eu imagino a situação, né? Passa uma menina daquelas a quem Deus deu uma beleza extraordinária, com um corpo maravilhoso. Aí o rapaz olha para a menina e pensa assim: louvado seja o nome do Senhor que deu a essa menina um corpo tão maravilhoso. É assim? É nada. Você olha para aquela garota e pensa assim: caramba, que corpo. E você fica imaginando coisas. Sabe, você não tem nem coragem de falar. Às vezes a gente compartilha com um amigo, né? Com um colega e tal, né? Porque é chegado e tal. Então você fala, mas está lá dentro. São essas coisas ocultas, porque são vergonhosas, que muitas vezes estão ali alojadas. E Paulo diz assim: olha só, não é somente aquilo que você fala, mas é aquilo que você pensa. Não é somente aquilo que você sente, mas é aquilo que está lá dentro. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O vaso é de barro, mas você tem a responsabilidade de tirar de dentro dele essas impurezas, mesmo essas que estão escondidas lá dentro, que você nunca falou para ninguém, mas Deus sabe. Não distorcer a palavra de Deus. E olha só, você lê a Bíblia, aí você chega em alguns textos, você diz assim: mas isso? Que absurdo! E você começa a ter a tendência de dizer: não, isso foi para aquele tempo, isso foi para aquele povo, para mim hoje não faz sentido. Você começa a desenvolver a ideia de que a palavra de Deus precisa se ajustar aos seus pensamentos, aos seus desejos e aos seus ideais. É disso que Paulo está falando. Essas coisas são impuras, são ocultas. Elas estão lá dentro, mas precisam ser retiradas, porque o vaso é de barro, mas o seu interior precisa estar limpo dessa tendência de torcer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que ela é, quer você goste, quer não. E mais, Paulo ainda vai dizer assim: eu nunca deixei de anunciar para vocês publicamente a verdade, a palavra. A versão que eu li para vocês é de expor a palavra, de explicar a palavra. Então, quando você enche o vaso de barro da palavra, a palavra começa a purificar o vaso por dentro. Lembra do Salmo? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É essa palavra que vai trazendo essa purificação de dentro para fora. E o que acontece? Essa palavra do seu coração, ela enche o vaso de barro e você começa a falar. É disso que Paulo está falando. Não tenha vergonha de dizer. Não tenha vergonha de expor a palavra. Deixe que as pessoas olhem para a sua vida e digam: a palavra está ali dentro. Aquela vida é conduzida pela palavra. O vaso de barro, mas
o seu interior está limpo. A outra coisa que a gente aprende com Paulo aqui nesse texto é que o vaso é de barro, mas a glória do Senhor está lá dentro. Olha que coisa impressionante. Nesse contexto, eu queria que você aprendesse o que Paulo diz aqui, que é muito sério, muito sério. Os versos 3, 4 e 6, Paulo faz afirmações muito graves. O diabo cega, mas Deus revela. Olha o que ele diz nos versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nunca se esqueça disso. A Bíblia recomenda a gente lembrar. O diabo é nosso adversário porque primeiro é de Deus. E ele anda ao nosso redor buscando uma brecha para ele tragar-nos. Ele tem armadilhas letais e ele tem estratégias terríveis para nos seduzir. E uma das coisas que ele faz é cegar. E quando Paulo está falando de cegar aqui, ele não está falando de cegueira provocada por catarata ou qualquer outra enfermidade física, ele está falando de cegueira espiritual. O diabo cega para que o evangelho fique encoberto. O diabo não quer que as pessoas aceitem que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus. O diabo não quer que as pessoas aceitem que o sacrifício de Jesus na cruz é totalmente suficiente para nos perdoar, nos redimir e nos salvar eternamente. O diabo não quer que a gente acredite que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O diabo não quer que a gente acredite que Jesus Cristo está à destra de Deus intercedendo por nós. O diabo não quer que a gente acredite que Jesus Cristo vai voltar. O diabo cega. Ele não quer que as pessoas creiam no evangelho. Ele não quer que as pessoas vejam a glória de Deus na face de Cristo. Você imagina você vencido pela tentação, você derrotado pelo pecado, aí você está se sentindo muito embaixo, fracassado, você começa a sentir: eu pequei, e agora? Aí o diabo chega para Deus e ri, dá uma gargalhada, diz assim: está vendo? Aquele cara, ele se diz teu filho, olha lá, aquele desgraçado, como é que está? O diabo ri na cara de Deus, diz assim: está vendo aquela menina, está vendo aquela mulher? Viu o que ela fez? Porque ele é acusador. E ele ri na cara de Deus. E ele fica na sua consciência martelando o tempo todo, dizendo: você não presta, você não presta, você não presta. Mas Jesus Cristo vem e diz assim: eu morri no seu lugar. Eu derramei o meu sangue para perdoar você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo cega, mas Deus revela. E olha o versículo 6, o que diz? Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O vaso é de barro, mas a glória de Deus está lá dentro, e ninguém pode apagar essa glória. Ela brilha até pelo gargalo, ela faz a gente ficar transparente. Eu nunca vi barro transparente,
mas Deus é capaz de fazer isso, porque a glória de Deus é algo tão sublime, tão poderoso, que ela atravessa as paredes do barro, de tal maneira que todas as pessoas vejam. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ah, que bênção! O vaso é de barro, mas a luz do Evangelho da glória de Cristo está brilhando lá dentro. Deus mesmo, diz o texto, brilha em nosso coração. O que está dentro desse vaso de barro é a glória soberana e poderosa do Deus Todo-Poderoso. Eu quero terminar lembrando para você o que diz o verso 5. O vaso é de barro, mas está cheio de atitudes certas. É verdade, porque quando a glória do Senhor enche esse vaso de barro, leva esse vaso de barro a ficar cheio de atitudes corretas. Paulo diz no verso 5: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. A atitude certa é pregar Cristo como Senhor. No dia 18 de janeiro de 1975, eu disse sim para aquela menina, e ela disse sim para mim também. Vai fazer 46 anos em janeiro, dia 18, se Deus quiser. E eu disse para ela: agora eu sou seu. E ela disse para mim: agora eu sou sua. Mas não existe relação de senhorio. Nós somos duas pessoas iguais, autônomas, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele dá as ordens. Lembra daquele ditado que eu já disse para você várias vezes? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor das circunstâncias, Ele é o Senhor que está acima de Biden ou Trump, Ele é o Senhor que está acima de todas as autoridades, e a sua soberania é absolutamente indiscutível e inviolável. Lembre bem disso. A atitude correta na vida é sempre ter Cristo como Senhor. Eu nunca vou esquecer de uma história que eu ouvi. Eu era ainda adolescente, e eu ouvi um pregador já bem velhinho ele contar essa história. Na Segunda Guerra Mundial, houve um raid aéreo. A Força Aérea Britânica destacou um esquadrão para sobrevoar o Mar do Norte e atacar as bases alemães na França e na Bélgica. E então os pilotos muito bem preparados, os aviões, que naquela época era o último grito em termos de tecnologia, se você olhar para eles hoje vai pensar que é brinquedo, mas eram os bombardeiros daquela época, eram os caças daquela época. E você sabe o que aconteceu? A aviação nazista foi alertada pela aproximação
daquele esquadrão britânico e eles decolaram às dezenas. E o céu naquela região ficou povoado de aviões e um combate aéreo terrível aconteceu. Um a um, os aviões britânicos foram caindo. Alguns aparelhos viraram peneira de tanto furo de bala. Alguns pilotos sobreviveram porque saltaram de paraquedas, mas a maioria deles morreu. Um deles conseguiu escapar e voltou para sua base. Quando ele estava para pousar, então bombeiros e socorro foram todos, porque sabiam que ele estava com uma situação muito difícil. Eles imaginaram, deve estar ferido. E então correu ambulância e bombeiros e tudo para socorrer. E o piloto, então, ele se levanta do seu posto, ele desce do avião, olha para o avião, todo cheio de buraco. E aí o comandante vem lhe dar os parabéns e disse: como é que você conseguiu escapar? E ele vira para o comandante e diz assim: Deus era meu copiloto. Quando eu ouvi essa história, eu pensei assim, mas que piloto devoto, que piloto religioso, piedoso. Foi o pregador dizer a história e interromper os meus pensamentos, dizer: esse piloto nunca reconheceu Jesus como Senhor, porque se ele tivesse reconhecido, ele ia dizer: eu fui o copiloto de Jesus. Você entende o que é a atitude certa em relação a Jesus? Você tem que sair do seu lugar, você tem que deixar o trono da sua vida, que você dirige, e dizer: dirige o Senhor, eu serei o copiloto. Quando você fizer isso, você está tomando a atitude certa. Jesus Cristo é Senhor. Só que Paulo vai um pouquinho mais fundo e diz assim: eu prego o homem como servo por causa de Jesus. Presta bem atenção, ele não diz apenas que todo indivíduo, vaso de barro, é servo e toma a atitude de servo. Ele vai um pouco mais além e diz: é por causa de Jesus. Não é por causa das circunstâncias, não é por causa da simpatia das pessoas a quem você serve, não é por causa do merecimento que as pessoas tenham ou não. Você serve por causa de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem e foi servo, obediente até a morte e morte de cruz. Já 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou Jesus como servo sofredor. Você é servo? Você toma essa atitude de servo? Você vive para servir? Porque se você não vive para servir, você não serve. Isso é muito sério. Vaso de barro, toma a atitude certa, e a atitude certa é: Jesus Cristo é Senhor, eu sou o servo. A glória de Jesus é vista no vaso de barro, para que ninguém repare no vaso, mas na glória que está dentro dele. Por isso que Paulo diz, como testemunho pessoal brilhante e magnífico: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero encerrar contando um testemunho pessoal. Eu tinha sido ordenado pastor recentemente.
eu estava pastoreando a Igreja Batista do Barreto, e então o pastor Josias Cardoso Machado, que era pastor na Igreja Batista de Acari, no Rio de Janeiro, uma grande igreja, ele me convidou para pregar no aniversário da igreja, dia 1º de maio. E sabe quando você recebe um convite para pregar numa grande igreja? Eu era um pastor recentemente consagrado, era pastor de uma igreja que recentemente tinha sido plantada, era uma congregação pequenina, e eu ia pregar para mais de 600 pessoas. Rapaz, eu me senti. Aí eu fui pregar. Era um domingo à noite, e eu fui pregar no aniversário da igreja, um culto maravilhoso, a igreja lotada, a galeria toda lotada, e eu fiquei impressionado. Começou o culto, um culto maravilhoso, coro cantando maravilhosamente bem, e eu fiquei com meu coração assim, cheio daqueles louvores, mas eu fui ficando nervoso, muito nervoso, até que chegou a hora de o pastor me passar a palavra para pregar. Quando eu levantei da cadeira e fui para o púlpito, aqui no púlpito estavam letras bem grandes assim, uma frase: não mais eu, mas Cristo. O meu ego levou direto no queixo, que se eu não segurasse no púlpito, eu acho que eu ia cair. Naquele dia, eu aprendi uma lição poderosa. O vaso é de barro, para que a glória seja do Senhor e não minha. Você é um vaso de barro. O que está dentro dele? O que está lá dentro? Se o Senhor Jesus está lá dentro e Ele é Senhor, a glória dele vai brilhar. E o mais interessante, Jesus não chuta você para fora. Jesus só aperfeiçoa você para que a glória seja dele e não sua. Jesus quer que você seja honrado, porque haverá um dia quando Jesus voltar, ou quando você partir, em que Jesus vai pegar esse vaso de barro e vai transformar em vaso de glória. E todos esses vasos vão brilhar como nunca brilharam no céu, com a própria glória de Deus. O que está aí dentro desse vaso de barro? Curva a sua cabeça. Quero fazer um desafio para você hoje. Eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a confessar para Deus: Senhor, eu sou um vaso de barro, mas eu quero que a tua glória resplandeça em mim. Eu quero ter a atitude certa. Eu sou o servo e Jesus é o Senhor. Vem, Jesus, dominar a minha vida. Vem reinar em mim. Brilha, Jesus. Eu quero ficar apagadinho, porque vaso é de barro e barro é fosco, não tem brilho. Eu quero que Jesus brilhe em mim. Faça essa oração agora comigo. Deus, Jesus deixou a glória dele, aquela glória que ele tinha junto contigo no céu, e ele assumiu a forma de vaso de barro e foi servo obediente até a morte de cruz. Ele se tornou um ser humano como eu sou, para que eu me torne teu filho, tua filha. Deus, eu quero dizer que há muitas coisas ocultas, vergonhosas, que eu tenho guardado dentro do vaso de barro, mas eu quero que o Senhor me limpe.
Eu creio no poder do sangue de Jesus para me limpar, purificar completamente. Eu creio que o Espírito Santo vem para preencher esse vaso de barro e promover atitudes certas. Deus, eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero viver todos os dias da minha vida para servir ao Senhor e aos meus irmãos e irmãs. Senhor, eu hoje levanto do trono da minha vida e entrego o comando para o Senhor Jesus. Vem, Jesus, dominar e dirigir a minha vida. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de verdade, eu terei imenso prazer em saber. Então eu estarei aqui no final do culto para ouvir você dizer: pastor, eu hoje fiz essa oração. Deus abençoe você. Nos próximos dias, já no sábado, se Deus quiser, eu e Leila vamos voar para o Brasil. Nós levamos na nossa bagagem roupa, sapato, Bíblia, iPhone, iPad, essas coisas assim, essas bugigangas. Mas a maior bagagem que a gente leva não vai na mala, vai aqui, ó, no coração. E essa bagagem tem nome, são vocês. Nós levamos vocês aqui e aqui. Não temos que pagar excesso, bênção de Deus, porque vocês não pesam. A única coisa que pesa é a saudade. Mas um dia isso também se resolverá. Porque um dia, se não nos encontrarmos aqui, nós estaremos juntos para sempre no céu. Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor. Que bênção ouvir essa palavra, como sempre, através do pastor. Nem gosto nem de pensar. E nós temos uma homenagem especial, nova família. Vou convidar a Finúzia e a Deolinda. Vamos depois. Você quer cantar outra? Então nós vamos cantar uma música de bênção para o pastor, para a Leila. Eu quero até que eles ajudem a gente cantando. E a gente convida vocês a ficarem em pé e depois Por a sua mão estender as na mãos para direção o do pastor e da casal. Leila, porque essa música é uma bênção que nós vamos estar cantando. Chama-se a bênção antiga. Então vamos direcionar as nossas mãos para o pastor e para a Leila e vamos cantar. Para o melhor.
and grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures, and He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine.